Mano, se tem uma coisa que tá me incomodando um pouco, é uma questão que é a seguinte: por que as pessoas, em geral, odeiam gente orgulhosa? E eu andei refletindo um pouco sobre esse assunto e que eu passei por umas situações que foram meio parecidas, que eram no sentido mais de observar o problema do que causar o problema em si. Por exemplo, muita gente é, veio falar pra mim, tipo, nossa, mas aquele cara se acha, né? Mas aquele cara, ele, ele fala que ele só fala, por dentro ele não faz nada, e que não sei o que, e que blá blá blá. E o que que acontece? Eu ficava me perguntando, ué, se o cara se acha, deixa ele se achar, uai. Mas por que que a pessoa fica tão preocupada com esse tipo de pensamento, né? E daí eu cheguei à conclusão de que pode ter, ou podem ter, três características que, de maneira geral, possam fazer você odiar ou não gostar de uma pessoa que seja orgulhosa. Por exemplo, um defeito comum. Como assim? Você pode não gostar de uma pessoa orgulhosa porque pode ser que você seja orgulhoso. Não estou dizendo que o orgulho em si é um defeito. Na verdade, ele é uma característica. Só que, antes que digam que defeito não, que orgulho é uma qualidade, na verdade eles estão confundindo o orgulho com o alto amor. O amar a si próprio é uma qualidade que você tem que ter, mas ele é diferente do orgulho, tá? O orgulho é você. Provavelmente é um. O orgulho e o alto amor são coisas muito próximas, você tem diferença. Provavelmente o orgulho, ele em excesso se torna prejudicial, ele se torna um defeito. E o amor próprio não. Você tem que se amar para você amar os outros. Então, quanto mais você se ama, mais você ama as pessoas ao seu redor. E aí que tá a diferença entre o orgulho e o auto-amor, ao meu ver. E o que, que acontece? Pessoas que são orgulhosas tendem a não gostar de outras pessoas que são orgulhosas e mais, tendem a gostar um pouco mais de pessoas que tendem a puxar o saco delas, né? E é uma coisa mais natural. É óbvio que se você tem um ego meio inflado, você vai querer que outras pessoas afirmem junto com você que você é aquilo que você fala. Só que esse defeito em comum é que, na verdade, será que você que odeia a pessoa que se acha, talvez você não se ache um pouco? Pense assim, será que essa pessoa que se acha por causa do iPhone dela, será que eu faria o mesmo na situação dela? Será que se eu tivesse um iPhone, eu não ia sair mostrando para todo mundo um iPhone 11 para mostrar que eu era rico? Será? Faça essa indagação. Porque é uma coisa que, como é que tem gente que se importa tanto com a palavra de outra pessoa porque ela se acha? Na verdade, o orgulho, ele só se torna nocivo quando a pessoa se torna narcisista. O narcisismo, ele ataca tudo o que estiver em volta da pessoa narcisista. Por exemplo, uma pessoa narcisista vai falar que você não é importante para a humanidade, que você nunca vai ser alguém, e que ela se coloca como importante acima de tudo. Pessoas narcisistas têm um nível de egocentrismo muito maior, eles são muito egocêntricos ao extremo, e eu acho que é isso que faz delas narcisistas, né? E ultimamente as redes sociais têm contribuído um pouco para, de certa forma, aumentar o nível, no caso, a quantidade de pessoas narcisistas aí, de certo modo. Então, se você está se importando demais com o que uma pessoa fala porque ela se acha, está se importando demais com o orgulho das pessoas, toma cuidado, se importe mais com o seu orgulho. Pense se você potencialmente não está se tornando narcisista ou orgulhoso demais, tá? Tome cuidado com isso. Você não precisa se importar com pessoas orgulhosas porque elas são inseguras. Precisam ficar se autoafirmando a todo momento
para elas se sentirem seguras de que elas são. Quando na verdade pessoas seguras não ficam se autoafirmando. Não se estresse com pessoas que se autoafirmam demais. Tá me entendendo? Agora, a segunda característica pode ser inveja. No caso, você pode não gostar de uma pessoa orgulhosa, não porque ela é orgulhosa em si, mas pelo fato dela ser orgulhosa e ter uma qualidade que você não tem. Então você pode acabar desprezando uma pessoa que seja orgulhosa, porque ela é orgulhosa, mas isso faz você sentir raiva dela, porque ela tem uma qualidade que você não tem, tá me entendendo? O fato dela ter uma qualidade e você desprezá-la por ser orgulhosa faz você ter raiva dela. Não necessariamente você tem um orgulho muito inflado, mas é uma coisa que você não deveria se importar, né, cara? É uma coisa que você deveria deixar de lado. Pera aí, deixa eu trocar a minha mão aqui. É uma coisa que você deveria tomar mais cuidado. Outra coisa é a questão... Sabe daqueles grupinhos de escola que ficam excluindo um monte de gente? Então, pode ser um molde escolar, molde social, chame como quiser esse negócio de moldes, né? Eu nunca gostei muito do termo molde, porque ele é, de certa forma, um pouco ofensivo para quem se encaixa nos moldes. Mas tudo bem. Assim, pode ser que você se encaixe em certo molde, e por essa pessoa orgulhosa não se encaixar, acaba fazendo com que você sinta raiva dela, porque ela não está se encaixando em nenhum lugar, porque ela é unicamente ela não fica agindo de uma forma diferente da qual ela está habituada a agir para entrar em grupo. É aquele negócio do medo da rejeição. A pessoa ela tenta se encaixar em um molde pelo medo da rejeição. Só que na sociedade contemporânea, o medo da rejeição é uma coisa bem mais desnecessária. Então, as pessoas que possam acabar, ou as pessoas que podem acabar odiando uma pessoa que seja orgulhosa, podem pertencer a um grupo, um molde, e que esse molde ser exclusório por si só acabe excluindo as outras pessoas que não façam parte de nenhum molde ou desse em si, mas especialmente os orgulhosos, porque você vai usar a desculpa de que essa pessoa é egocêntrica demais, tá? Mas lembrando que não é um motivo para você se estressar, não é um motivo, você não precisa se sentir chateado ou com raiva de uma pessoa porque ela é orgulhosa. Deixa ela sabe o quanto ela não é por dentro, entende? Muitas pessoas usam o orgulho como escudo, muitas pessoas dizem que orgulho é uma qualidade, em especial as orgulhosas, porque elas estão cheias de orgulho, entende? Então, isso é uma coisa bem interessante, né, da gente refletir. Pô, o cara exalta o orgulho como se fosse uma qualidade, muito provavelmente ele tem bastante orgulho. Mas não quer dizer que as pessoas sejam ruins só porque ela é orgulhosa. Porque esse tópico de orgulho que eu preparei é muito interessante para ser trabalhado, é bem interessante. E é interessante porque esse tópico ele me ajudou a pensar um pouco sobre como que as pessoas se comportam dessa forma, né? Como que uma pessoa orgulhosa consegue ser polarizante dessa forma. Aí eu penso, já que não está me incomodando e também não está fazendo mal intencionalmente para as outras pessoas, ou seja, não está provocando mal porque quer, então não tenho que ver com isso. Como assim? Se a pessoa é narcisista, ela vai querer te ferir em algum momento para ela se autoafirmar. Muitas vezes o orgulhoso só vai se achar melhor e só vai passar por isso, só vai ficar por isso. Tipo,
Eu sou o melhor jogador de LoL do mundo. Ele só vai falar isso. Eu sou o melhor jogador de LoL do mundo. Lógico que em alguns pontos ele pode extrapolar com orgulho, mas isso não faz dele um narcisista, né? Não, a menos que ele fique se considerando muito mais importante e acabe não se portando mais com as outras pessoas. Como eu falei, orgulho em excesso faz você perder o amor pelas outras pessoas à sua volta, a menos que elas estejam te adorando, não é mesmo? Agora, outro tópico que eu queria analisar é a questão dos defeitos que vem junto com o orgulho excessivo. Todos os seres humanos têm defeitos. É impossível que algum ser humano tenha sido perfeito. Muitas pessoas vão falar, Jesus foi perfeito, Jesus foi um ser humano perfeito. Sim, mas ele era filho de Deus e ele está numa citação bíblica, certo? Não estou dizendo que não quero ofender ninguém, não quero dizer que a religião não conta nem nada do tipo, mas é que eu não posso usar a Bíblia como argumento no vídeo. Portanto, Jesus pode ter existido? Pode ter existido. Eu não tenho nenhuma prova de que ele exista ou que ele não existiu em nenhum momento. Mas, dos seres humanos que não tiveram relação alguma com entidades supremas, nenhum deles foi perfeito até agora, né? A gente pode encontrar bons seres humanos e seres humanos ruins, mas nenhum deles vai ser perfeito. Também nenhum deles vai ser o demônio e nenhum deles vai ser tipo que nem Jesus, por exemplo. Porque o ser humano sempre vai ter um certo equilíbrio, mesmo no momento mais extremo. Ele vai ter um certo equilíbrio. Porque por mais ruim que uma pessoa possa ser, ela tem o lado bom. Embora o ruim e o bom sejam construtos um pouco relativos, que derivam não, mas que tem uma grande relação com moral e ética, mas eu não vou trabalhar moral e ética, que é importante a gente ter, tipo, intolerância contra o intolerante, tá ligado? Para que a tolerância não seja acabada pela intolerância, você tá me entendendo? Tipo, é uma relação assim com a moral e a ética. Mas tirando essa parte de lado, sem me aprofundar muito nisso, os defeitos são as coisas que, no caso, são as características que tornam o ser humano o que ele é. Você só é um ser humano porque você tem defeitos, entendeu? Caso contrário, você não seria um ser humano. Aliás, os animais têm defeitos, se for ver. Só que defeitos a gente poderia atribuir a um animal que não tem, no caso, o mesmo nível de raciocínio lógico que o ser humano, se ele não é capaz de compreender. Então os animais a gente deixa de fora porque eles não têm... Eles, tipo, são a inocência do mundo. A gente não tem como botar os animais no patamar de defeitos e qualidades, porque a partir do momento em que a gente cria defeitos e qualidades, a gente está pensando num negócio de perfeição. A gente tem que manter a ideia dos defeitos e das qualidades, mas a gente nunca pode acreditar que a perfeição é possível. Nunca pense que será possível um ser humano se tornar perfeito. Nunca pense nisso. Justamente os seres humanos que se consideram perfeitos e incapazes de errar são os que mais erram, falam coisas hediondas e são os que mais se autoafirmam de certo modo. Muitos seres humanos que se consideram perfeitos são muito orgulhosos ou muito narcisistas. Por conta disso, eles, vaidosos com a ideia de que eles são incapazes de errar, acaba fazendo com que eles errem mais e eles não percebem o erro deles, achando que tudo aquilo que eles fazem é um acerto, né? E daí que são justamente as pessoas que se acham muito perfeitas que são as mais imperfeitas. Para o ser humano continuar evoluindo, ele tem que entender que ele é um ser humano acima de tudo e que ele precisa abraçar
os defeitos dele. Ele precisa entender que ele é imperfeito, que ele erra e que ele tem um lado ruim. É a única forma que o ser humano tem de melhorar, se tornar uma pessoa melhor. E é o que não acontece com pessoas narcisistas que se consideram perfeitas. E é esse ponto que eu queria entrar junto com a questão do tópico do orgulho e o tópico do defeito. Que o orgulho se torna um defeito quando ele te impede de ver os seus defeitos. Entende? Então o orgulho não é um defeito, ele é uma característica que em excesso se torna negativa. Entendeu? Como eu disse, orgulho tem diferença de alto amor. Você pode se amar, mas o seu amor não pode por si mesmo, tem que continuar sendo amor, não pode se tornar orgulho. Entendeu? Mas todo mundo já tem um orgulho próprio, uns mais, uns menos. Pode ser determinado pela autoestima. Pessoas com baixa autoestima têm menos orgulho, provavelmente têm um orgulho ferido ou se consideram piores que as outras pessoas. Outras pessoas têm complexo de inferioridade e acabam tendo que mostrar uma superioridade para outras pessoas. E é uma questão bem complexa, essa questão dos defeitos, né? É bem complexa porque muita gente muito orgulhosa e narcisista prefere procurar mais os defeitos dos outros que as qualidades. E é isso que distancia. É isso que faz você se distanciar de todos os tipos de amigos que você pode ter. Não que eu seja uma pessoa que tem muitos amigos, mas procure fazer amizade com todo mundo. Procure fazer amizade com todas as pessoas que você puder fazer amizade, entendeu? Procure fazer amizade com pessoas egocêntricas, por exemplo. Por quê? Porque assim você vai entender o lado dela, você vai falar, olha, não é bem assim, né? Você vai falar, ó, relaxa, cara. Você é bom no que você faz, você é bom, mas vai com calma. O mundo não gira em torno de você. Você não tem que deixar de ser amigo de uma pessoa porque ela se acha. Ela pode ter muitas qualidades, ela pode ser uma pessoa boa e você não conhece. Você pode julgar a pessoa dessa forma, de uma maneira errada, e isso pode fazer você perder uma amizade. É que nem fala aquela música do Raul Seixas lá, Por Quem os Sinos Dobram. Recusa um aperto de mão de um possível aliado. Eu interpretei aquela situação nesse ponto, que porque você achar que a pessoa é pior que você, ou que a pessoa é um bosta, porque ela é egocêntrica, ou porque ela tem algum defeito aqui e ali, você não vai se tornar amigo dela por conta disso. Isso é um erro que a gente comete. Afinal, nós somos seres humanos, né? E nada mais humano que errar e pôr a culpa no outro. Agora, é importante que você... Agora, que nem com os defeitos podem te distanciar, os defeitos também podem te aproximar. Por exemplo, o fato de você ter um defeito distante de uma pessoa que você conhece pode fazer você ser amigo dela, de algum modo. Por que existem amizades e namoros que você jurava que ia ser impossível e que aconteceu? Porque você fez a amizade mesmo assim, sem se importar com os defeitos, porque você viu a pessoa pelas qualidades. E isso é uma coisa importante que a gente precisa entender e abordar. É muito importante isso. Por exemplo, como eu disse antes, pessoas que são muito egocêntricas tendem a não enxergar toda a sua volta e se enxergam de uma maneira meio... como é que eu posso dizer? Meio depreciativa, pejorativa. Tipo, a pessoa que é narcisista vai se considerar mais importante que outras pessoas, vai humilhar outras pessoas em certos momentos, quando for conveniente para ela, ou quando ela precisa se autoafirmar por algum motivo, porque também é bem insegura e tudo mais. Porque o narcisismo é um problema bem grave que faz a pessoa sentir uma carência e que a pessoa narcisista também sofre com isso. É um problema que afeta principalmente as pessoas ao redor, mas também a pessoa que está causando ele.
E nesse caso, quando você tende a se achar demais, tipo, impor muitos valores sobre as qualidades e defeitos dos outros, a sua tendência é que você só enxergue os defeitos dela. Por conta disso, você não vai querer fazer amizade com essas pessoas, porque você só vai enxergar o lado ruim delas. Você não vai enxergar, por exemplo, quanto essa pessoa é engraçada, quanto essa pessoa pode ser amigável, gentil, conversar bem com você com calma, entendeu? Pode ser que a pessoa seja explosiva e grite com as outras pessoas, mas pode ser que ela não guarde rancor e que seja uma boa amiga sua. Então, é um problema a forma também como a gente enxerga os defeitos. Primeiro que a gente tem que sempre buscar qualidades, nunca observar só os defeitos, nunca observar só como é que eu posso dizer? Nunca observar só nunca só observar o lado ruim da pessoa. Tenta sempre analisar no que essa pessoa é boa. E também eu queria falar sobre a questão da amizade, que é uma coisa principal. A amizade é uma coisa que é simplesmente incrível, porque não importa as circunstâncias, provavelmente, não importa as circunstâncias, às vezes elas se formam em momentos que são, tipo, improváveis, sabe? Muitas amizades podem se formar de maneira que a pessoa pensa, caralho, como é que isso deu certo? Amor também pode se formar dessa forma, né? E você vem falar, mas os opostos se atraem. Não, os opostos não se atraem. Muitas vezes você vai odiar a pessoa porque ela é totalmente diferente de você, porque você não olhou as qualidades dela. Então, não é uma regra os opostos se atraírem. Há casos que opostos se atraem e há casos que não. Vamos relativizar isso, que é uma coisa que dá pra você relativizar, querendo ou não. E eu tenho um amigo em especial, que é o André. É o meu melhor amigo. Cara, eu queria falar sobre ele, principalmente, porque ele também é muito orgulhoso. Se acha bastante, se autoafirma. Quando ele se refere a um argumento, ele fala, eu trouxe um personagem que humilha o Saitama. Humilha o Saitama. Tá ligado? Ele é um pouco orgulhoso. E isso faz ele ter um pouco de raiva de outras pessoas orgulhosas. Tem uma colega que estuda comigo, por exemplo, aquela mesma colega. Teve um trabalho de casa que eu fui fazer com ele, que era um cérebro de argila. Era muito legal. Foi legal que tava num frio do caramba. E a gente teve que ir lá comprar um tijolo, sabe? Que não foi aquecido. Usar a argila dele pra... Enfim, show de bola. E a gente teve que fazer com água quente, porque tava um frio de 10 graus pra baixo, tá ligado? O dia louco. O cara ficou falando toda hora da menina. Falou, chupa fulana, o nosso cérebro tá bem desenvolvido, tá não sei o que. Muitas vezes ele queria se tornar o melhor aluno da sala pra dizer que ele era o melhor. E isso fazia ele ter raiva das outras pessoas que tinham uma atitude parecida. Era um defeito em comum, um excesso de orgulho que fez ele não gostar de uma outra pessoa que pode ter, que tem inclusive, qualidades que ele não enxergou naquele momento. A questão é que todo mundo tem um pouco do André. Pelo menos da sala que eu estudei, tinham grupos que excluíam as pessoas. E tinham grupos que tiravam sarro, falavam merda, aquele bullying e tal. Às vezes era uma brincadeira que você entendia, é uma brincadeira só, então você não se importa. Mas muitas vezes eles olhavam pra você com cara feia, falavam com você de uma maneira, com um tom meio odioso. Particularmente eu nunca me importei. Porque a pessoa não precisa agir bem comigo todos os momentos, mas respeito é mútuo. Você que é uma pessoa te respeite, respeite ela. Mas eu nunca me importei, sempre ignorei.
uma pessoa que me tratasse de uma forma ruim, sem motivo aparente. Agora, se eu fizesse uma coisa ruim pra ela, com certeza eu ia entender, eu ia falar, caralho, mano, ela tem razão. Só que, nesses momentos, o André era considerado irritante para as outras pessoas. Se eu pudesse construir, se eu fizesse curso de teatro, cinema e virasse diretor de um filme e retratasse tudo que aconteceu naquela escola, o nome do filme seria Todo Mundo Odeia o André. Por quê? Porque todo mundo reclamava do quanto ele era orgulhoso, do quanto ele falava só em Bíblia, do quanto nisso e aquilo. Só que o engraçado é que aquela sala que eu estudava também era muito religiosa, entende? Tipo, frequentava catequese, missa, caralho a quatro, e tipo, eles reclamavam que o André era religioso demais e que era orgulhoso demais, mas ao mesmo tempo eles também tinham uma característica em comum. Também excluíam o André porque ele não se encaixava, porque ele nunca quis agir de uma forma para agradar alguém. Isso é muito bom, é uma grande qualidade você nunca pensar em agradar alguém. Eu acho que isso é uma das melhores qualidades que um ser humano pode ter. Porque, na verdade, se você for ver e parar um pouco para pensar, você pode perceber que muitas vezes, as pessoas inteligentes, elas não se destacam. Nem sempre. Às vezes elas não se destacam, não, elas não se interagem, elas não se misturam muito bem com as outras pessoas. Até porque é difícil se misturar, difícil se encaixar nos moldes sociais, moldes escolares, moldes do não sei o que, e caralho, quatro, que chame como você quiser. É difícil, porque é compreensível que na situação de uma pessoa tão orgulhosa, ela não ia querer mudar o jeito dela para se encaixar, entende? E aí que tá. Eu acredito que as pessoas odiavam o André por esses 3 motivos. Primeiro, eram orgulhosas e provavelmente eram muito religiosas assim como ele. Segundo, tinham inveja dele. Se não enxergassem uma qualidade, era por causa do anterior. Mas, no caso da inveja, eles sentiam muita raiva dele porque ele tinha uma qualidade que as outras pessoas não têm ou não tinham ou não têm até hoje, não sei como é que tá, mas e a outra é que ele era excluído porque ele não fazia parte de um grupo, porque ele não se comportava da mesma forma que as outras pessoas se comportavam. Muitas vezes já ouvi de todo tipo de gente falarem mal do André. Eu ouvi amigo meu, já ouvi meus pais falarem mal do André, já ouvi muita gente, muito colega, muita gente falando mal do André. E o que acontece? Eu pensava, ele tem mesmo esses defeitos, né? Mas e daí? Eu comecei a pensar que eu estava errado em não achar que ele era ruim, em achar que ele era bom ou que ele tinha uma característica boa. Comecei a desprezar ele durante um momento. É lógico que nesse tempo que eu fui um babaca com ele estava sendo cuzão com todo mundo ao extremo, bem próximo do narcisismo também. Só que eu acho que eu também peguei muito pesado com o André. Porque ele falava, de certa forma, eu não concordava com nada que ele falava, mas nós éramos amigos. Eu nunca vou ter um caso de amizade como eu tive como o do André. Por quê? Porque o André, ele vai contra tudo o que eu acredito e é meu amigo. Você tá me entendendo? É orgulhoso, muito religioso. Que mais? Ele gosta muito de falar bem de militarismo,
de questões tipo, ele fala bem do exército e tal, eu já não curto muita ideia de, por exemplo, participar do exército. Ele gosta bastante da Bíblia, ele odeia o darwinismo, que é uma coisa que eu adoro muito estudar, o darwinismo, o neodarwinismo, e sobre a questão da evolução. Ele fala sobre Adão e Eva, eu falo sobre Big Bang. Ele é muito mais religioso que científico, eu sou muito mais científico do que religioso, e nós somos amigos. Por quê? Porque eu nunca vi ele desprezar alguém por causa que alguém é diferente dele. Provavelmente ele já desprezou, ou já sentiu, ou já quis, por exemplo, usar a Bíblia como tese numa discussão, por exemplo, a crença em Deus de uma pessoa. Aí ele falava que essa pessoa estava errada porque a Bíblia diz uma coisa diferente, entendeu? Ele já disse isso. Mas em termos de opinião, em termos de características pessoais, a única coisa que eu ouvi ele criticar é do orgulho dos outros. O resto, ele nunca criticou outra pessoa, entendeu? As únicas duas coisas que ele criticou foi o fanatismo de um outro amigo meu, que eu estudei com ele aqui em Medianeira, e o orgulho de uma colega minha que eu estou estudando agora. Essas foram as duas únicas coisas que eu vi ele criticar, entende? Que se relacionam com o subjetivo da pessoa. Agora, em termos de opinião política, crenças e outras coisas, é meio óbvio que ele tenha uma tendência a criticar coisas científicas que não tem nada a ver com a Bíblia, por exemplo, o darwinismo, que é a evolução, o surgimento da vida através do Big Bang, que a vida pode ter vindo de fora do planeta, de meteoros, e que nós somos compostos por, na verdade, matéria estelar, e que tudo que a gente tudo que a gente pensa são pensamentos, são ondas eletromagnéticas passando pelo sistema nervoso. Tipo, é o extremo oposto meu. A tendência dele é de ser extremo para a maior parte das coisas que ele faz, e para a maior parte das coisas que eu faço, eu tenho uma tendência a ser moderador. Tipo, não é bem assim, não dá para, por exemplo, você proibir uma pessoa de usar droga por causa de uma religião, mas não é por isso que eu acho que a religião tem que acabar. Tem muito ateu que acha que a religião tem que acabar. Não é bem assim. Religião não tem que acabar. Religião faz coisas bonitas. A religião tem lados bons, e apesar do passado sombrio. Não sou religioso, mas reconheço que a religião caminha de mãos dadas com a ciência, e a ciência caminha de mãos dadas com a religião, de certa forma, né? De certa forma. E o André, cara, a maior qualidade de todas que eu vi num ser humano tá no André, que é a coragem. Ele não tem medo da rejeição de forma alguma. Ele não tem medo de ser rejeitado. Ele é rejeitado, reclama da solidão, que ele não consegue fazer amigos, mas ele nunca mudou o jeito dele, nunca mudou para se encaixar num molde social só para ter mais amigos ou para não se sentir sozinho, porque ele é fiel ao que ele acredita. Muita gente pode achar ele um merda, muita gente pode falar bosta dele, mas ele é muito esforçado, ele é confiante naquilo que ele estuda, ele sabe muita coisa, naquilo que ele sabe, ele vai atrás de pesquisar, ele faz, e o debate dele, toda a vida o debate dele sempre foi muito amigável. Ele sempre fala num tom com um pouco de raiva, mas sempre foi muito amigável. Sempre ouviu as outras pessoas falarem. Mesmo ele querendo falar bem mais, na maioria das vezes, sempre ouviu as outras pessoas. Eu sei que às vezes ele interrompia e tal, mas o ser humano não é perfeito, obviamente. Ele interrompia as outras pessoas e tal, em certos momentos ele foi chato em alguns momentos, mas ele tem a melhor qualidade que um ser humano pode ter, que é a capacidade de você não agir por causa de outros. Ele nunca se importou, por exemplo, com o grupo do Zé Kleber, por exemplo, porque o Zé Kleber acha que o André é muito fanático. Ele não deixou de ser quem ele é por causa disso. Ele não deixou de
de falar alto e de agir com certeza de tudo por causa que outra pessoa foi lá e xingou ele de merda, só porque é uma característica dele. Ele nunca deixou de ser um pouco escandaloso porque as pessoas falavam mal dele. E isso é uma qualidade do caralho. Porque foi isso que fez a gente ser amigo. Foi isso que fez eu ser amigo dele. A capacidade de enxergar essa qualidade no meio de todos esses erros fez eu ser amigo dele. É um amigo muito leal, muito esforçado, muito gente fina. Ele conversa de boa com todo mundo, mesmo as pessoas não gostando do ar dele, da forma como ele fala. Ele sempre foi muito legal. O André é o melhor amigo que uma pessoa pode ter. É, sim, o melhor amigo que uma pessoa pode ter é o André. Porque ele sempre me falou que, cara, Marcos, você é meu amigão, você nunca me deixou sozinho, você sempre foi meu amigo por todos esses anos, teve paciência, me aturou. Ele fala que eu sou muito paciente, que eu sou muito inteligente e tal, ele fala isso. Eu nunca me considerei muito inteligente. E sempre achei que teria que ter paciência para lidar com o André, mas na verdade você nunca pode ter uma relação com uma pessoa se a sua relação é ter paciência com ela. Você nunca. Você tem que ter paciência quando a pessoa faz merda, mas a paciência nunca pode ser a base de um relacionamento. Você nunca pode ficar com a pessoa porque você quer ter paciência dela. Você tem que ficar com a pessoa porque você gosta dela, porque você é amigo dela. A paciência vem depois. Mas ele sempre me falou assim, cara, caralho, você sempre me aturou. Sempre foi meu amigo, mesmo apesar de tudo que eu fiz, de tudo que eu falei para outras pessoas, mesmo não conseguindo me encaixar, mesmo sendo assim, mesmo sendo extremo oposto, ele brinca comigo falando que tudo que tinha que dar errado não deu, né? E que ele odeia muita gente, apesar de ele ser bem cristão, ele odeia mais gente do que, por exemplo, um ateu, mas mesmo assim, ele é meu amigo. Mesmo assim, ele foi meu amigo. E eu acho que, na verdade, foi o André que me aturou. Eu sempre fui na minha, e eu acho que eu sempre acreditei demais nesse negócio dos outros estarem certos. Sempre achei que eu tava errado toda santa vez, né? Mas na verdade, eu parei para refletir e que não é porque eu tenho uma opinião contrária ou diferente que eu tô necessariamente errado. Porque foi ele quem me aturou. Eu pensava no início que eu estava sendo paciente com ele. Mas quem que começou a nossa amizade foi ele. Foi ele quem estabeleceu a ponte. Quando muita gente fala que é você que tem que criar a ponte, você que tem que ir atrás da amizade, não foi isso que aconteceu. Quem foi atrás da amizade foi ele. E eu acho que essa foi a grande qualidade que muita gente não enxergou no André. Antes de julgar ele em tudo que ele fazia, em tudo que o André fazia, ele foi julgado, foi xingado, falaram mal dele para tudo aquilo que ele fez, quando foi um exagero. Existem coisas que você tem que criticar, mas não é exatamente tudo. Não tem como uma pessoa ser 100% ruim em tudo que ela faz ou acredita. É impossível isso. É o extremo oposto da perfeição. Não tem como você ser perfeitamente bom e perfeitamente ruim. Não tem, é impossível. E é a melhor qualidade que ele já teve, que ele tem. É essa. É a capacidade dele nunca se deixar abalar pelo que os outros dizem, dele ser fiel ao que ele fala e principalmente que ele é um cara esforçado. Muita gente da escola que falava mal dele não era tão esforçada quanto ele. Por isso, talvez, alguns tinham até inveja da forma como ele agia e pensava, né? Porque ele era o único que conseguia não se importar com moldes. A pessoa excluía ele, mas mesmo assim ele nunca deixou de ser quem ele era. E por mais que eu prefira ser uma metamorfose ambulante, eu admiro a quem consiga mudar mais por querer melhorar do que porque outra pessoa pediu. O André é o melhor amigo que alguém
poderia ter. E com isso eu encerro essa gravação.